O período intertestamentário foi um intervalo de mais ou menos 400 anos entre o fim do Antigo Testamento, com o profeta Malaquias, e o início do Novo Testamento, com a chegada de Jesus Cristo à profecia de João. Esse período é marcado pela transição de uma era de profetas e reis de Israel para uma era de dominância estrangeira, radical transformação religiosa e uma emergência do cristianismo. E para compreendermos como chegamos até lá, é essencial revisitar os eventos que ocorreram durante esses séculos de silêncio profético. O profeta Malaquias, em suas palavras finais, deixou o povo de Israel esperando pela promessa de um mensageiro que viria antes do grande dia do Senhor. Após o exílio babilônico, o Império Persa se ergueu. Ciro, o Grande, conquistou a Babilônia e deu aos judeus a permissão para retornarem a Jerusalém e reconstruírem o templo. A Pax Pérsica, com sua administração estruturada, governou a região, mas apesar da liberdade parcial, o domínio persa não tirou o desejo por um Messias, um líder que libertaria Israel de qualquer opressão futura. Após o retorno dos judeus do exílio babilônico, por volta ali de 539 a.C., o Império Persa controlava vastas terras, incluindo a região de Judá. Porém, esse período de relativa liberdade foi curto. Em 332 a.C., Alexandre o Grande conquistou o Império Persa, e com isso o território judeu passou a ser parte do vasto Império Grego. Após a morte de Alexandre em 323 a.C., seus generais dividiram seu império e a Palestina ficou sob o controle dos Seleucitas, do Império Grego. Mas a luta pela autonomia logo se intensificou com a ascensão dos Ptolomeus no Egito, e o império se fragmentou em disputas. Nesse contexto, a Judéia experimentou intensas mudanças, tanto políticas quanto sociais. A cultura helenística, que estavam em expansão com Alexandre, deixou uma marca profunda na região. A língua grega se espalhou e a filosofia e os costumes gregos começaram a se filtrar nas tradições locais, que vemos até o dia de hoje. No entanto, essa influência foi recebida de maneira ambígua pelos judeus. De um lado, havia um grupo que se adaptava à cultura grega, os chamados helenistas, que buscavam integrar as práticas gregas com as tradições judaicas. De outro lado, surgiu os Hassidim, que opunham a transformação cultural e religiosa. Essa tensão entre adaptação e preservação da identidade judaica formava um pano de fundo para o nascimento de diferentes seitas e movimentos dentro do judaísmo, incluindo os fariseus, saduceus e mais tarde os essênios. Em 167 a.C., a perseguição religiosa pelos seleucitas, liderada pelo rei Antíoco IV Epífanes, culminou em um evento crucial, a revolta dos Macabeus. Esse movimento foi uma reação à tentativa de Antíoco de helenizar forçosamente o povo judeu e profanar o templo em Jerusalém. Os Macabeus, uma família de sacerdotes guerreiros, lideraram uma resistência bem-sucedida, resultando em independência temporária da Judéia e na restauração da prática religiosa judaica no templo. Esses eventos é tão significativo que até hoje é comemorado pelos judeus no festival de Hanukkah, o Festival das Luzes. A revolta também gerou um renascimento religioso com a dinastia dos Asmoneus, que governou a região até a chegada do Império Romano. Nos últimos anos desse período, o Império Romano começou a expandir sua influência. Em 63 a.C., o general romano Pompeu conquistou Jerusalém, estabelecendo o controle romano sobre a Judéia. No entanto, os romanos permitiram que os judeus manifestassem sua prática religiosa, desde que não fosse uma ameaça ao domínio romano. O ambiente religioso se tornava cada vez mais fragmentado, com os fariseus e os saduceus se tornando a principal facção dentro da sociedade judaica, mas havia também uma crescente expectativa messiânica entre o povo judeu. Muitos acreditavam que o Salvador, o Messias, viria para libertar Israel do domínio estrangeiro e restaurar o reino de Deus. Essa era uma das questões que formaria o cenário para o surgimento de Jesus Cristo. O período intertestamentário também foi marcado por uma profunda revolução religiosa. Durante esse tempo, os judeus começaram a se organizar em sinagogas e adotar a lei oral, que viria a se tornar base do Talmud, um texto sagrado que complementaria a Torá. A expectativa messiânica se intensificou. Alguns acreditavam que o Messias viria como um líder político, outros como uma figura espiritual e outros até mesmo como um militar. Essa diversidade de crenças e esperanças religiosas formava um ambiente em que o cristianismo iria emergir. O período intertestamentário foi uma época de grandes transformações, uma era de conflitos políticos, de experimentações religiosas, de grandes expectativas messiânicas. Ele moldou o mundo no qual Jesus Cristo nasceu e pregou, e sem ele entender o Novo Testamento seria praticamente impossível. Esse período de silêncio entre os profetas não foi de fato um vazio, mas sim um tempo de preparação, uma preparação para a vinda de algo que mudaria o curso da história para sempre.